Graça e paz, amados, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nessa manhã maravilhosa que Deus tem preparado para nós, estamos aqui com a Bíblia Sagrada, ensinando princípios e valores do Reino de Deus. Estamos numa jornada de Efésios, hoje, quase terminando, já estamos no capítulo 5 de Efésios. Efésios capítulo 5, versículo 1. Vamos extrair princípios preciosos para abençoar o nosso coração, compreendermos mais e mais as coisas acerca de Deus, e eu tenho certeza que Deus vai falar profundamente conosco em nome de Jesus. Efésios 5:1 diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém aos santos, nem conversação torpe, ou seja, apodrecida, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça, verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem oculto, o só referir é vergonhoso. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurei compreender qual é a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, confusão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como também ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificada por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Efésios capítulo 5, de 1 a 33. Então, temos aqui 33 versículos que nos ensinam coisas maravilhosas, coisas preciosas para nós. O tema é andando na luz. Andando na luz. Vamos aprender como sermos imitadores de Deus, como andarmos na plenitude do Espírito e como termos relações santas diante do Senhor. São os 3 princípios que aprendemos no capítulo 5 de Efésios,
andando na luz, tá bom? Chegamos a um dos capítulos mais práticos e transformadores da carta aos Efésios. Se o capítulo 4 nos chamou a vivermos à altura do nosso chamado, da nossa vocação, o capítulo 5 nos mostra como fazer isso de forma específica, prática e radical. É interessante que Efésios 5 é um manual para a vida cristã autêntica, legítima, verdadeira, que contrasta drasticamente com o modo de vida do mundo, dos mundanos, dos ímpios. Paulo aqui usa palavras-chave de Efésios, como andar, peripateu no grego, no original. Ele descreve um estilo de vida, uma jornada diária da vida do cristão. Nesse capítulo somos desafiados a dar passos concretos em 3 direções. Para cima, imitando a Deus, para dentro, sendo cheios do Espírito Santo, e para os lados, para os nossos relacionamentos. Então hoje juntos aqui veremos como andar na luz em meio ao mundo de trevas. Primeiro lugar, primeiro princípio, lição, andando em amor e luz. A imitação de Deus, do versículo 1 ao versículo 14. Paulo inicia com um chamado supremo e audacioso. Sede imitadores de Deus. É interessante, este é o mais alto padrão de vida possível. Não somos chamados para ser imitadores de heróis culturais, de ídolos desse mundo, mas do próprio Deus. E como podemos imitar a um Deus invisível? Talvez é a pergunta que surja no seu coração. Paulo responde, como filhos amados. Ou seja, a motivação não é o medo, mas o amor recebido por parte de Deus. E o modelo é Cristo, andar em amor, como também Cristo vos amou. O amor de Cristo foi sacrificial, foi voluntário, foi gracioso, como deve ser também o nosso padrão de amor. Sacrificial, voluntário e gracioso. Logo em seguida, do 3 ao 7, ele fala em andar em santidade. O que deve ser extirpado, arrancado da nossa vida para que possamos agradar a Deus. Então, Paulo nos dá uma lista prática aqui, que são incompatíveis com a vida de imitação a Deus. Ele é extremamente claro e direto naquilo que ele faz. Imoralidade sexual, impureza, avareza, que é amor excessivo ao dinheiro. Imoralidade sexual é qualquer tipo de aberração sexual, uso indevido do sexo fora do contexto do casamento. Impureza também é malícia, maldade também relacionada à sexualidade. Então, a avareza é colocada no mesmo nível da imoralidade, gente, porque também é uma idolatria no coração. É a substituição de Deus por algo criado, por algo material ou físico. Depois ele coloca no versículo 4, conversas torpes, apodrecidas, gracejos obscenos, palavras maliciosas, maldosas. A linguagem do cristão deve ser marcada por ação de graças e não por obscenidades. O gracejo obsceno, aqui no original, eutrapelia, era um humor vulgar e degradante, muito comum naquela época. O cristão pode ter humor, mas não à custa da sua santidade ou da dignidade do outro. Então, a razão para fugir disso é grave. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, no versículo 6. O evangelho da graça de Deus não é uma licença para pecar, é um chamado à santidade e consagração ao Senhor. Aí do 8 ao 14 ele fala sobre andarmos na luz, o que deve ser manifesto na nossa vida. Aqui está um dos contrastes mais bonitos da Bíblia Sagrada. Ele diz, outroras erais trevas, mas agora sois luz do Senhor. Ou seja, Paulo não diz que éramos e que estávamos, mas sim que éramos trevas. Não apenas estávamos nas trevas, mas éramos trevas. A escuridão era a nossa natureza, mas agora em Cristo nossa natureza é luz. Portanto, devemos andar como filhos da luz, filhos de Deus. O fruto da luz é toda bondade, toda justiça, toda verdade. Andar na luz é ser moralmente correto, socialmente justo e pessoalmente verdadeiro diante do Senhor. O propósito aqui é provar o que é agradável ao Senhor, no versículo 10, e repreender toda e qualquer obra infrutuosa das trevas da nossa vida. Ou seja, a vida de santidade do crente é a maior repreensão do pecado do mundo. Não precisamos gritar, a nossa conduta já grita
por isso precisamos ter conduta correta diante do Senhor e das pessoas. Aí vem o 14, desperta tu que dormes. É um chamado ao arrependimento, à conversão, mostrando que a luz de Cristo tem poder para transformar até a mais densa escuridão. Segundo lugar, andando com sabedoria e submissão, a plenitude do Espírito Santo. Versículos 15 a 21. Como é que podemos viver esse padrão tão alto, tão elevado? E a resposta é não por esforço próprio, mas pelo poder do Espírito Santo, por uma graça divina concebida. Ele diz no 15, vede prudentemente como andais. A vida cristã exige atenção constante. Não podemos viver no piloto automático, devemos andar não como nécios, mas como sábios. A sabedoria aqui é saber aplicar a verdade de Deus às complexidades da vida. Remindo o tempo, ou seja, aproveitando bem o tempo. Remir, grego aqui, exagoroso. Exagorosó, em outras palavras, significa comprar, resgatar do mercado. Ou seja, aproveitar ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Temos um tempo curto nessa terra e oportunidades únicas para fazer o bem a todos, não importa quem, e glorificarmos a Deus. A chave de tudo está no 18. Enchei-vos do Espírito Santo. Este é o mandamento central desta sessão, é o versículo principal e até mais conhecido do capítulo 5 de Efésios. É contrastado com a embriaguez, o desgoverno do vinho, que leva ao descontrole, ao desgoverno, estrambelhado ali. A plenitude do Espírito leva ao controle de si. É um mandamento plural, porque diz enchei-vos, é uma experiência não somente individualizada, mas coletiva, comunitária. É um mandamento passivo, deixai-vos encher, é uma rendição total à ação de Deus no nosso interior. Mas é um mandamento também contínuo, no grego sugere enchei-vos continuamente, diariamente. Não é um evento único, mas é um estilo de vida de dependência e rendição total a Deus. Quais são as evidências da plenitude de Deus? Vemos aqui no versículo 19 e 21. Como saber se estamos cheios do Espírito Santo? E Paulo lista aqui os resultados. Em primeiro lugar, comunhão edificante. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, a plenitude do Espírito transborda num louvor e numa adoração coletiva. Segundo lugar, adoração contínua, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. É um louvor que brota do interior, é uma gratidão extraordinária que se reflete em adoração. Terceiro lugar é a gratidão perpétua, dando sempre graças por tudo a Deus e Pai. Ou seja, a gratidão é o antídoto para a amargura e para a murmuração e reclamação. Gratidão perpétua. Em quarto lugar, a submissão mútua, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Esta é a evidência relacional suprema. A submissão aqui não é fraqueza, mas uma submissão voluntária, baseada no temor de Cristo, no cuidado uns dos outros. É o reconhecimento de que Cristo é a autoridade máxima sobre todos nós. E este princípio é o que introduz a próxima sessão. Terceiro pontinho, andando em submissão e amor. Os relacionamentos no Espírito, como é que são? Do versículo 22 ao 33. Paulo aplica aqui o princípio da submissão mútua aos relacionamentos mais fundamentais, que é o lar, a família. Esse texto é frequentemente mal compreendido por muitos. A intenção de Paulo aqui não é promover tiranias, opressão, mas revelar um mistério glorioso sobre Cristo e a igreja. Aos esposos, diz ele, amai a vossa mulher, no versículo 25, 28 e 33. A ênfase principal para o marido não é governar, mas amar. E o modelo desse amor é radical, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O amor de Cristo é sacrificial, ele se entregou. O amor de Cristo é santificador, para santificar, diz o versículo 26. O amor de Cristo é cuidadoso, para apresentar a si mesmo gloriosa, diz no versículo 27. E o amor do marido deve ser nutritivo e protetor, como ao próprio corpo. O homem deve ver a sua esposa como uma extensão de si mesmo, merecedora do mesmo cuidado dela como ele cuida de si. Já as esposas, a Bíblia diz, sujeitai-vos ao vosso próprio marido. Versículo 22 e 24, a palavra-chave é como ao Senhor.
A submissão da esposa ao marido é, em primeiro lugar, uma submissão a Cristo. É um ato de obediência a Deus e não uma declaração de inferioridade. Não, a submissão é no Senhor, ou seja, dentro dos limites da vontade de Deus. E é ao seu próprio marido, e não a todos os homens, mas só ao seu marido. O grande mistério aqui é Cristo e a igreja, no versículo 32. Este é o cerne de toda a passagem. O casamento não foi designado principalmente para a nossa felicidade. É claro que ele promove automaticamente isso debaixo de princípios bíblicos, mas para ser um sinal visível. O casamento deve ser um sinal visível, um sacramento da união invisível entre Cristo e a sua igreja. A igreja se submete a Cristo como seu cabeça, versículo 23 e 24. Cristo ama e se sacrifica pela igreja, versículo 25. Portanto, o relacionamento conjugal é uma representação terrena de uma realidade celestial. Quando o marido ama sua esposa sacrificialmente, ele prega o evangelho. Quando a esposa se submete respeitosamente ao seu marido, ela reflete a resposta da igreja a Cristo. Então, a conclusão final aqui, a aplicação final, Efésios 5 é um chamado a um estilo de vida radicalmente diferente. Primeiro, imitemos a Deus. Sejamos conhecidos por um amor que se sacrifica e não que exige. Andemos na luz, afastando-nos de toda forma de trevas morais e espirituais. Segundo lugar, deixemos-nos encher pelo Espírito Santo. Reconheçamos que não podemos viver este padrão elevado, sermos imitadores de Deus, sozinhos. Busquemos continuamente a plenitude do Espírito que se manifesta em louvor, gratidão e submissão mútua. Terceiro lugar, para finalizarmos, honremos a Cristo em nossos lares. Maridos, amem as suas esposas com amor santificador e sacrificial. E esposas, honrem os seus maridos com respeito que glorifica a Cristo. Que nossos casamentos sejam espelhos que refletem, ainda que imperfeitamente, mas o melhor possível, o amor eterno entre Cristo e sua noiva, a igreja. Então a vida cristã não é uma série de regras, mas uma resposta de amor à graça recebida. É sobre andar em amor, na luz, com sabedoria e submissão, para que em tudo Cristo seja glorificado. Amém e amém. Amém? Quero mandar um abraço para a Confi Silva, RB, e a Regina Ribeiro, que estão aqui online conosco. Que a graça e a paz de Deus venha sobre a vida de vocês. Não esqueça de dar um joinha, apertar no sininho, seguir o nosso canal. Se você está no YouTube, não esqueça de ser nosso assinante do nosso canal PR Giovanni. Se você for assinante nosso, você vai ter conteúdos exclusivos, aulas de teologia do nosso Instituto Bíblico Casa na Rocha. Então seja aí nosso assinante. Também aqui no link de descrição tem todas as informações do nosso ministério, horários de culto, endereço da igreja, todas as informações das nossas mídias sociais e as informações para a contribuição e generosidade. Desde já agradecemos o carinho, o afeto, a generosidade dos irmãos. Seja um cooperador fiel nessa obra linda que Deus está fazendo, de pregação do evangelho, cuidado de vidas, pregação itinerante, ensino da palavra. Tudo isso você pode se engajar conosco através desse ministério. Te agradecemos pelo carinho, o afeto, e vem estar conosco nesse domingo, às 9 horas da manhã, e às 19 horas teremos o pastor Irã Góes conosco na nossa igreja Casa na Rocha. Uma conferência maravilhosa, palavras extraordinárias do coração de Deus para o seu coração. Pastor Irã Góes, diretor do CETEL, Seminário Teológico, ele também é presidente nacional da Igreja Luterana Livre, cuida de mais de 22 igrejas espalhadas pelo Brasil, vai estar conosco nesse domingo, 9 horas da manhã e às 19 horas, Dr. Camargo, 4555, Zona 2, aqui em Umuarama, Paraná. Eu quero terminar orando pela sua vida. Feche seus olhinhos, coloque a mão no seu coração, deixe no link de descrição aqui embaixo, nos comentários, qualquer pedido de oração, necessidade. Estaremos orando por você. O que você achou desse vídeo, de qual cidade você está nos assistindo. E não esqueça de dar um joinha, apertar o sininho e compartilhar com outras pessoas. Feche os seus olhos, Pai, nós encerramos essa live. Ó Deus, com essa linda mensagem do capítulo 5 de Efésios, do apóstolo Paulo para cada um de nós. Que possamos ser teus imitadores, Senhor.
como também imitadores de Cristo. E tudo aquilo que fizermos seja para a glória de Deus, que venhamos a rechaçar tudo aquilo que é tenebroso, trevoso, obscuro, maldoso, que possamos nos apegar àquilo que é do bem, aquilo que é abençoado, aquilo que está de acordo com o teu coração, que possamos ser cheios do Espírito Santo, que possamos formar famílias saudáveis, famílias abençoadas, casamentos que refletem a relação entre o noivo e a noiva, a igreja e Cristo. Aquilo que começou lá no céu, Pai, que continue a perdurar nas nossas vidas, nos nossos lares, nas nossas famílias, nas nossas comunidades. Homens que amem suas esposas, esposas que amem seus maridos, filhos que amem seus pais, e a glória de Deus se manifeste e se revele através da tua igreja, do teu povo, dos teus filhos. Pai, fortalece aquele que está fraquejando, levanta o que está caído, cura o enfermo, sara o ferido, traz a resposta, o milagre, a bênção daquele que está me ouvindo, seja tocado pela presença gloriosa do Senhor. É o que nós te pedimos de todo o coração. Sê conosco, nos abençoa, Pai. Te pedimos isso de todo o coração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Um grande abraço. Compartilhe esse link. Valeu, um abraço.